Olá, crianças! Como estão vocês? E aí, como é que está a letrinha? Como está a leitura? Tenho a certeza de que vocês estão arrasando. E me contem, o que tem feito em casa? Tem brincado? Tem descansado? Eu sei que alguns já estão saindo, estão fazendo alguns passeios, visitando a vovó, a titia, fazendo um passeio ou outro, ó. Só lembrando, o cuidado ao lavar as mãos, para lavar as mãos sempre que sair, aqueles cuidados que a gente combinou lá no início, que a gente aprendeu lá no iníciozinho da pandemia, tá certo? Mas Promadá está aqui para ajudar vocês a fazerem uma atividade. Essa atividade de hoje, ó, é no nosso livro de matemática, é uma revisão das unidades de medidas que a gente aprendeu. Ué, Pro, quais são as unidades de medida? Vamos relembrar? Medidas de massa. O que é medidas de massa? É aquela medida que a gente descobre o peso, a massa das coisas. Aí, essa unidade de medida é o quilograma, que é a unidade maior. Tem o quilograma, a unidade padrão. Tem o quilograma, o grama, tá? E essa unidade de massa, para a gente descobrir a massa das coisas, a gente usa uma balança. A gente já aprendeu sobre isso? Já. Hoje é a última revisão, inclusive, dessa atividade, desse assunto no livro, tá bom? A gente também aprendeu medida de comprimento. O que é a medida de comprimento, Pro? É quando a gente quer descobrir o tamanho de uma coisa, de uma pessoa, de um objeto. A gente quer descobrir a distância entre os lugares. Para entender a medida de comprimento, a gente tem como unidade padrão o metro. Lembram que antigamente as pessoas não tinham unidade padrão, usavam partes do corpo? A mão, o palmo, o polegar, o pé. Só que aí, com o passar do tempo, as pessoas começaram a entender que essas medidas davam errada. Então, foi preciso criar uma medida padrão. Aí surgiu o metro. Para medir o comprimento das coisas, qual é o instrumento que a gente usa? A gente usa uma régua, uma fita métrica, uma trena. Além da medida de massa e medida de comprimento, a gente também tem medidas de capacidade, que é descobrir o quanto de líquido normalmente cabe em um recipiente. Qual a capacidade daquele recipiente? Qual é a unidade padrão? O litro. Aí a gente pode medir esse litro com um copo graduado. Normalmente tem os copos com aquela marcaçãozinha, tá? E além disso, a gente também investigou a medida de tempo, que é o que a gente mais usa. O que é medida de tempo? É quando a gente quer descobrir os dias, as horas, os minutos, os segundos, os meses, os anos. Então, essa medida de tempo é mais ampla. E essa sim, a gente não vai ser a última revisão hoje. A gente terá ainda algumas atividades sobre a medida de tempo. Enquanto isso, vamos fazer a nossa revisão no livro. Hoje nós vamos fazer 4 páginas: 180, 181, 182 e 183. Vamos lá? Para a primeira página, vou ajudar vocês. Vamos lá. Página 180. Um pouco mais. Ligue cada cena ao objeto que a criança pode usar. Nós temos aqui uma menina brincando com o seu gatinho. Ela diz o seguinte: quero saber a massa do gato. Ou seja, ela quer saber quanto ele pesa. Que instrumento ela poderá utilizar? Uma fita métrica? Uma balança? Uma jarra ou um calendário? O peso, a massa, sempre usa a balança. Então, liga. O menino está com alguns limões. Olha o que ele diz. Preciso medir a quantidade de água para fazer uma limonada. Então, ele quer preparar uma limonada e precisa de água. Que instrumento aqui ele pode utilizar para medir uma quantidade de água? A fita métrica? Não. A balança? Não. O copo graduado? A jarra graduada? Sim. Então, liga a jarra para os limões. E o outro menino? Quero saber a medida da minha altura. E aí, ele quer saber o comprimento dele. Para descobrir o comprimento, a gente usa o calendário ou a fita métrica? A fita métrica. Então, ó, liga. E por último, tenho de saber que dia é hoje.
medida de tempo, calendário, ok? Segunda parte, 181. Meça o comprimento dos objetos usando o seu polegar. Lembra? Polegar, isso aqui, ó. Esse dedo, essa partezinha de cima, isso é o polegar. Então, como que você vai medir? Vamos lá, medir a caneta. Se fosse o polegar da Pro, 1, 2, 3, 4, 5 polegares. O de vocês, eu acredito que vai dar mais, porque o dedinho de vocês é menor do que o da Pro. E quantos polegares tem a tesoura? 1, 2, 3. O de vocês deve dar mais. Então, a tesoura deu 3 polegares meus. Com certeza o de vocês vai ser menos. Vamos lá? Vamos ver a borracha agora. 1, 2 polegares. Com certeza de vocês vai dar um pouquinho mais. Então, meçam, lembrando que polegar, ó, é essa partezinha aqui, tá? Compare as medidas obtidas por você e pelos colegas. As de vocês vão dar medidas próximas, porque vocês têm dedos de tamanhos muito parecidos. Vai ser um pouquinho diferente da de Promandar. Escreva os números ordinais, primeiro a quarto, para ordenar as jarras. Daquele que contém mais suco para aquele que contém menos suco. Ficou borradinho aqui apagado porque eu passei o corretivo. Aí ficou assim, manchou. Vamos lá, qual é a jarra que contém mais suco? Essa aqui. Então, aqui vai ser, ó, primeiro. E aqui contém depois dessa, essa aqui. Segundo. Depois essa, terceiro. E por último, aqui contém menos de todos, que é essa aqui, quarto. Ok? Vamos lá. Na página 182, nós temos o seguinte. Em cada balança, contorne, ou seja, circule o pacote de menor massa. Lembrando que nessa balança de pratos é o estilo da gangorra, lembram? Quem é que fica mais baixo? Aquele que é mais pesado. Então, se esse está mais baixo, ele é mais pesado. Qual é o menor de menor massa? Esse aqui, que é o mais leve. Mesma coisa aqui. Qual está embaixo? O azul. Então, quem pesa menos? O verde. Então, vamos, desculpem, observar aqui. O verde é mais pesado que o amarelo, mas aqui o azul é mais pesado que o verde. Questão 5. Foram cortados alguns pedaços de barbante e eles têm o mesmo comprimento dos contornos das figuras representadas abaixo. Nós temos um triângulo, um quadrado e um círculo. Esse barbante... Então, vamos lá. Nós temos o triângulo, o quadrado e o círculo. Esse barbante A, ele é o maior. Qual dessas figuras geométricas vocês acham que ele vai contornar? Se é o maior, provavelmente vai ser o quadrado, porque tem 4 lados. Então, você vem aqui, ó, e escreve quadrado. Quadrado. A letra B é o menorzinho, então o menor provavelmente vai ser o círculo, ó, círculo. E por último, triângulo, então, ó, tá horrível para escrever, porque além de estar de cabeça para baixo, ainda tá manchadinha do corretivo, triângulo. Utilize barbante para conferir sua resposta. Aí você pode pegar um pedacinho de barbante, se não tiver barbante, pega um pedacinho de fio dental, para conferir, mede aqui e aí vem aqui para ver qual que contorna. E assim vai fazendo com os 3. Na última página, 183, olha que legal. A gente tem aqui a Mônica escrevendo uma cartinha para o Papai Noel. Igual vocês fizeram. O que será que a Mônica vai pedir nessa cartinha? Ó, Papai Noel, este ano eu queria... E aí ela vai pensar em qual brinquedo que ela quer pedir de presente. Então, ela olha o seu quarto, todos os brinquedos que ela tem e termina a carta. Envia para o Papai Noel e quando ele lê, ó, ele vê que ela diz o quê?
só dizer obrigada. Porque, na verdade, Mônica só disse obrigada, ela não fez pedido nenhum, porque ela percebeu que ela já tinha muitos brinquedos. Então, ela não precisava pedir mais um ao Papai Noel, apenas agradecer. Questão 1, precisa responder escrito para mandar? Não, não precisa, porque tem o balãozinho, o íconezinho da fala. Para que Mônica escreveu a carta? Para o Papai Noel, né? Porque ela apenas agradeceu. É o que eu acabei de falar. Se ela percebeu que já tinha tantos brinquedos, ela percebeu que não precisava pedir mais um. Então, apenas agradeceu. Em qual feriado as crianças costumam escrever cartas como essa? Em que dia e mês esse feriado é comemorado? Então, essa cartinha é escrita perto de que feriado? Do feriado do Natal. E em que dia e mês acontece o feriado do Natal? 25 de dezembro. Aí escreve aqui 25 de dezembro. O meu passou um pouquinho, não tem problema. 25 de dezembro. Terça e quinta-feira são dias de balé para Débora, menos quando é feriado. Quantas aulas de balé Débora tem no mês indicado a seguir? Vamos lá, eu já marquei aqui, ó, já deixei marcadinho terça aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, a gente vai marcar aqui terça e quinta, 5, 7. 7 não circula porque é feriado, então, dia de feriado ela não tem balé. 12, 14, 19, 21, 26 e 28. Vamos contar quantas aulas ela vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas ela terá durante esse mês, ok? Caprichem nessa atividade. Vocês viram que a gente relembrou um pouquinho as medidas que a gente já trabalhou, as unidades de medida, comprimento, massa, capacidade e a medida de tempo. Essa cartinha da Mônica para o Papai Noel, eu achei ela fantástica, porque muitas vezes a gente tem tanto e não sabe agradecer. Não é, crianças? Então, vamos lá. Eu sei que a gente está aí super preocupado, empolgados para essa campanha de arrecadar. Aproveitando e já vou falar um pouquinho, relembrar da nossa campanha que a gente criou para arrecadar alimentos para ajudar as crianças da Escola Comunitária Menino Jesus. Então, vamos pensar nisso. Às vezes a gente tem tanto e a gente já viu que aquelas crianças que estudam naquela escola têm tão menos que a gente. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Essa campanha para uma dar, de que maneira a gente pode ajudar? A gente pode, além de pedir para a mamãe, para o papai comprar 1 quilo de alimento, 2, a gente pode pedir ajuda à vovó, pode pedir aquele vizinho que é nosso amigo. A gente fala, na minha escola a gente está com uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis para doar para as crianças de uma creche. Então, penso que vocês vão conseguir arrecadar bastante alimentos. Na verdade, quer dizer, vocês não, que nós vamos conseguir. Eu e Pronai também já estamos fazendo isso aqui nos nossos prédios. Eu aqui no meu prédio, Pronai no prédio dela. Então, fala com a tia, o Dindo, a Dinda, um amigo, um vizinho, uma vovó. Quem pode colaborar com essa campanha? Se 1 quilo, cada um der 1 quilo de alimento, imagine quantos quilos vocês podem arrecadar. E quanto a gente pode ajudar aquelas crianças, não é verdade? Afinal, a gente descobriu no dia da entrevista com a diretora Cristina que eles estão preparando cestas básicas e enviando para as casas das crianças, não é? Então, acho que a gente pode contribuir, fazer esse fim de ano dessas famílias um pouquinho mais felizes, tá bom? Um beijo grande e até amanhã em nossa aula. Tchau, tchau!